a eleição ela nunca é sozinha, ela vem um histórico de eleições, né? E você vai observando o comportamento de determinado eleitor, de determinada fatia, e quando você observa isso, algo precisa ser feito para que se haja uma diferenciação, né, daquilo que está sendo feito naquele momento. Então, se o candidato, ou que seja do legislativo, ou que seja do executivo, não está se comunicando bem com este eleitor, às vezes você até faz. Eu tive um trabalho numa cidade de Minas Gerais, eu me recordo bem, que o prefeito trabalhou fantasticamente. Ele fez inclusive ele era do PT, isso foi em 2008. Sim. O slogan dele era as 13 maiores obras, 13 é o número do PT, né? As 13 maiores obras de fulano de tal, né? Que era o candidato. E ele elencou todas essas 13 obras dele dentro de um município pequeno, 13 obras, né? Sim. Aí eu disse a ele o seguinte... Ele me contratou lá, faltava coisa de 30 para 40 dias, a eleição ainda era de 90 dias ainda, né? Era maior, né? Isso. O tempo. Faltava cerca de 30 para 40 dias. No outro dia ia ter um comício lá do Patrus Ananias, que era ministro de Lula, PT na época, bombando e tal, lá em cima, né? E aí quando ele me contratou, ele me contratou por telefone, eu falei, são quantos candidatos? Ele falou, são 3. Aí eu falei assim, olha, eu vou dizer ao senhor que eu não minto em pesquisa. O que a população responder vai aparecer para o senhor, já prevendo que ele pudesse, né? Não está numa condição muito boa, não conhecia o município ainda. Fui lá, tinham 3 candidaturas, ele era o 3º colocado. Ixi. Era o último, né? Mas ele era o último, assim, não tão longe do segundo e do primeiro. Sim, ele estava na disputa, ele estava competitivo. Eu me lembro até que o primeiro tinha 30, o segundo tinha 28 e ele tinha 22. Ou seja, ele estava competitivo. Estava dentro da margem. Aí ele me apresentou esse panfleto que ia distribuir no outro dia na cidade. Essas 13 maiores obras e tal. Aí eu falei assim, o senhor tem um problema aqui. O eleitor já quase que sedimentou esse voto, né? Pode ser que mude? Pode até ser. Mas o que está faltando aqui, dizia o finado Chacrinha, que quem não se comunica, se trumbica. Né? Então o senhor não comunicou ao seu eleitor. O senhor está comunicando agora, que né? Ele fez aquelas 13 obras ali, Isso, você não está comunicando agora? Não vai distribuir esse panfleto agora? Então o senhor está comunicando agora. Esse eleitor, ele já quase que sedimentou esse voto. Isso já está quase que maturizado na cabeça dele, né? Então, pode até ser que haja alguma mudança, mas aí eu falei com ele assim, o senhor tem aqui na sua cidade aqui, 2008 isso, né? Volto a repetir. O senhor tem aqui um rádio? Não tem. Tem televisão? Não tem. Tem um jornal aqui? Não tem. Tem uma revista? Não... Então o senhor não comunicou com a sua população. Sim. A comunicação, ela é muito importante dentro do setor processo, público, né? Porque se você não comunica à sociedade... a sociedade não está sabendo de nada, porque você não comunicou. E a pessoa está lá no dia a dia dela, trabalhando, estudando e tal, não vai procurar saber o que é que está fazendo. Exatamente. Né? Então, ele pediu para que eu ficasse ainda nesse comício, no outro dia, do Patrus Ananias. Fiquei. A esposa dele, eu me recordo que também foi uma situação bem... Quando eu fui entregar os números, né, que ele era o último colocado, quando eu entreguei, fizemos a reunião lá e tal, ela virou para mim e falou bem assim, a gente vai finalizar o seu pagamento, que eu recebo a metade no início e a metade no final, né? A gente vai finalizar o seu pagamento, mas eu não gostei do seu trabalho. Ela falou assim, aí eu falei com ela assim, a senhora não gostou do resultado ou a senhora não gostou do trabalho? Não gostou do trabalho ou do resultado que teve? Porque o resultado é uma coisa, o trabalho é outra. Sim, uai. Aí eu falei com ela assim, tá aí o seu marido que não me deixa mentir, que eu disse a ele que eu não minto em pesquisa. Se eu quisesse entregar um número aqui para a senhora e para o seu esposo aí, onde ele estivesse na frente, eu entregaria isso e seria uma mentira e a senhora nem saberia que era mentira, porque quem ia saber que era mentira era apenas eu. Mas eu não trabalho dessa forma. Deu-se a eleição, Del Santana. Foi exatamente o resultado que nós entregamos. Rapaz, o cara deve ficar num sentimento, bicho. O primeiro telefonema que eu recebi foi o dele. Nossa. Me dizendo, Erasmo, da agora pra frente, só quem pesquisa pra mim aqui na minha cidade é você. Tem que dar credibilidade, porque se o resultado sendo satisfatório a ele ou não, tem que dar a credibilidade para o que acertou, né? Exatamente.